gente está aqui com o Jefferson Garcia, que ele é especialista justamente na questão de amputados, na reabilitação de amputados. E boa noite, Jefferson, como é que você está? Boa noite, tudo bem, senhores? Eu Tu... tô bem. Espero que vocês também estejam bem, suas famílias aí. Obrigado pelo convite, né? Eu já venho acompanhando o podcast de vocês alguns episódios, eu vi alguns episódios muito legais. E eu agradeço pelo convite para a gente poder bater um papo aí, conversar. Eu falo bastante, eu acho. Isso é bom. E é bom, né? Às vezes é bom. E espero que o pessoal goste aí de entender um pouco mais desse mundo e de outras coisas que a gente entrar no assunto, não sei, né, até onde a conversa leva. E é isso aí, muito obrigado pelo convite. Vamos iniciar. Nós que agradecemos. E já para dar início, a gente sempre fala um pouco da questão da história profissional do nosso convidado. Então, você poderia falar para a gente como foi que você se encaixou na fisioterapia e, mais especificamente, como depois você seguiu para esse rumo da reabilitação de amputados? Posso? No ensino médio eu fiz técnica eletrônica e eu trabalhava com TI, né? Mas eu sempre quis fazer alguma coisa da área da saúde. E aí, sabe aqueles, não é panfletos que fala, tinha um caderno que você comprava na banca, que você via a guia das profissões, essas coisas assim. Procurei as coisas, tipo, cara, eu falei, medicina é um negócio chato, esse negócio de cirurgia aqui, acho ridículo. Aí eu falei, pô, a parte de medicamento, nossa, prescrever um medicamento e quem resolve é o remédio, não é o médico. Então eu não gostava disso, da medicina, incrivelmente. Aí eu peguei enfermagem, falei, não, chato, pensei em fono, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas de fisioterapia, vi um artigo, ó, uma matéria na TV sobre seleção de judô, saltando em plataforma de força, sabe? Uns ginastas correndo, saltando, os caras analisando a análise de movimento. Falei, caramba, sou de TI, vou pro laboratório de biomecânica, é isso que eu quero fazer da minha vida. Pô, fui fazer faculdade, passei na bolsa lá do ProUni, fui fazer Universidade 9 de Julho, que aqui é a Uninove, aqui em São Paulo. E aí fui estudando, fui gostando, era um super nerd, assim, do, da fisioterapia, adorava, sabe? Ia bem demais. Faltava em aula, matava aula para encher o do Sesc de blues, mas eu continuava indo bem. Porque eu era nerd do fundo e tipo, eu só ia bem porque eu adorava aquilo. Só que aí eu Somos comecei dois. a ver as coisas de especialidade, né? Tipo ortopedia, reumato que eu achava chato demais, neuroadulto que eu gostava muito, neuroinfantil que eu adorava para aprender, né? Nunca achei que eu ia atender para valer aquilo, porque eu não tinha aquele coração mole, né? E aí a minha pessoa falou assim, você vai bem porque você não tem um coração muito mole, você vai ter uma inteligência emocional muito boa. E eu fui fazendo, aí eu falei, cara, quer esse laboratório de biomecânica? Eu quero atender neuro. Eu quero atender a coisa mais difícil que tem, sabe? Isso me movia. Aí eu fui fazer os estágios, tipo, com uns horários muito ruins, porque cada professor que eu queria estar, eles estavam com horários muito estranhos. Ou eu tinha que acordar 4 horas da manhã, eu tinha que acordar às 11, entre as duas, eu trabalhava ainda também. E a minha orientadora foi a Eliana Maria Varize, né, de neuro adulto. Ela foi coordenadora da CD por 15 anos. E a minha coordenadora de neuroinfantil foi a Ligia Abraham, que hoje está no Hospital de Servidor Público aqui em São Paulo também. Também foi coordenadora da CD de malformação congênita, se não me engano, por 15 anos também. Então, assim, tinha um time muito fera. E tinha o professor Daniel Ventura de Andrade, de ortopedia, também foi formado na Santa Casa também. Então, assim, era uma equipe de professores muito fortes. Aí eu atendi, passei e ok. Aí eu falei assim, professora, pra Eliana, falei, onde eu devo fazer a minha especialização em neuro? Falou, você deve ir para CD, que lá é deficiência física, não só neuro. Por quê? Tem uma formação congênita, que é ortopedia, e amputados, que é ortopedia também. Só que ela falou, você não vai agora. Eu quero que você se forme, atenda um ano fora, para você ter uma experiência de mundo, e depois você vai tentar. Eu falei, tá bom, a senhora falou, tá falado. Foi o que eu fiz, fiquei um ano estudando fora. Estudando não, trabalhando só, ganhando mal.
em clínica pequena. E aí fui fazer ACD, né? Pô, fiz a primeira vez, bati na trave, eram 8 que passavam na época, e eu fiquei em nono. Poxa. E, ok. Aí eu fui para a segunda vez, eram 6, tinham mudado umas regras. 6 passavam no Brasil inteiro. Aí eu fiz, eles me reconheceram, porque eu era homem, né? Você é reconhecido em bilhões de pessoas, mulheres lá, e os homens, as pessoas reconhecem, tipo, um ano após o outro, né? No segundo ano ali, aí fiz as entrevistas e tal, e acabei passando dentro desses 6. Então eram 11 meses dentro da CD integral, você entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Aprendi muita coisa, lá são divididos por, tipo, paralisia cerebral, clínicas que a gente fala. Paralisia cerebral, amputados, que foi minha segunda clínica, né? Primeiro foi uma malformação congênita, que você já lida com um pouco de amputado infantil, né? De uma malformação congênita. Depois foi por amputados mesmo, tipo, eu já adorei de cara, assim, sabe? Depois foi aprendendo lesão encefálica adquirida, paralisia cerebral, mielomeningocele, né? Mas eu vi que ali, assim, eu achei que eu queria atender o mais difícil, que era neuro, sabe? Então eu tinha um pouco de ego na coisa também. E só que eu me encantei por amputados. Eu terminei tudo, né? E eu falei, caramba, tipo, eu gostei disso mesmo. Mas beleza. Fui atendendo e eu fui trabalhar em alguns locais, né, de especializados. Fiz curso internacional de hidroterapia. Estava trabalhando numa clínica que era um ex-coordenador de hidroterapia da CD, nessa clínica, né? E tinha um convênio com o metrô aqui, São Paulo, muitos pacientes conveniados, é uma clínica particular, e tinha muitos pacientes de ortopedia, que eu já gostava de atender, porque eu sempre fiz arte marcial na minha vida, então eu gostava de atender pessoal de ortopedia também. Só que eu peguei e falei assim, cara, eu preciso evoluir, preciso. Eu vi que eu meio que dei uma estagnada no que eu conseguia atender de ortopedia, eu falei assim, eu preciso me especializar como eu me especializei em neuro. Aí eu liguei para um amigo meu, chamado Hugo César, que foi o meu estagiário na primeira clínica que eu trabalhei na minha vida. Ironicamente, o Hugo, ele fez Santa Casa enquanto eu fiz a CD. Na Santa Casa tem os módulos, né? Um módulo é o quadril, joelho, esporte e pediatria, o outro é ombro e oncologia ortopédica, e tem um módulo que é pé amputado e linfedema. E na Santa Casa, para quem não conhece, depois você faz, em algumas épocas tem isso, hoje em dia tem de novo, que você faz tudo. No final, você, se você quiser, você presta uma prova eliminatória e quem sai melhor e o professor escolhe, tem que ser as duas coisas. Você vira R2 daquele módulo. O Hugo, que foi meu estagiário na época, que é grande amigo meu, ele, ironicamente, foi R2 de pé amputado em enfedema. Aí eu falei, Hugo, eu preciso atender ortopedia. Pra onde que eu vou? Cara, faz Santa Casa. Aí eu fui fazer Santa Casa, 2018, 2014, 2012 me formei na faculdade, 2014 fiz a CD, e 2018, 19, eu acho que a turma do ISO 19, 20, sempre me esqueço agora, foi antes da pandemia, a última turma completa antes da pandemia, eu fui fazer Santa Casa. Aí terminei e tal, também tinha um módulo de amputado lá, então assim, eu tive a experiência de ter o ensinamento da CD, o ensinamento de Santa Casa e os meus particulares que eu já fazia desde 2014 de amputados também. Então eu tinha essa experiência bem legal aí de jeitos de trabalhar, como cada instituição trabalhava, entendeu? As pessoas me perguntavam, pô, como trabalha na CD? Eu falei, é assim, 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 isso aqui é diferente. Então foi uma experiência legal de poder comparar, né? Aí eu tive que fazer uma cirurgia, que eu tinha rompido uma LCA faz um tempão, e eu era um adapter, tá? É. Então o cara conseguia fazer as coisas meio adaptado, conseguia lutar meio adaptado, mas não para valer. E aí eu resolvi fazer minha cirurgia e não fui fazer a prova do R2. Tipo, eu não quis fazer R2 porque eu queria fazer minha cirurgia antes. O que deu tudo certo para mim, porque eu saí, comecei a atender, fiz minha cirurgia, foi tudo certo, comecei a atender de novo. E aí no final do ano passado, eu estava entrando em contato com algumas clínicas para tipo, para ver algumas coisas de atualização e atualizar meu Instagram, que eu estava começando a entrar forte no Instagram. Foi quando o Dr. José André de Carvalho, não sei se vocês já viram o livro lá, Em Busca da Plena Reabilitação, que é o melhor livro de amputados que tem no Brasil, que foi ele que escreveu, e ele é dono da IPO, Instituto de Prótese e Órtese. E aí ele me chamou para fazer uma entrevista, eu fui escolhido e hoje em dia eu trabalho para a IPO, na Unidade de São Paulo, aqui como fisioterapeuta, né? Então, praticamente agora, nesses
ciclo meu inteiro aí de começou a atender amputado lá em 2014. É, agora eu trabalho praticamente só com isso, né? Sempre trabalhei atendendo amputados particulares ou dentro das instituições, mas agora eu trabalho só com isso, só que agora num serviço privado, né? É muito diferente de trabalhar com pacientes SUS, com materiais do SUS, né? O que me ajuda para ter umas soluções clínicas incríveis, só que eu tenho uma ajuda enorme, né? É você aprender a lutar com um bastão e uma faca, e aí na hora que você vai pra guerra mesmo, te dão uma super metralhadora, entendeu? Então fica tudo muito fácil. Fica tudo muito fácil com a tecnologia. Então é isso, esse é um resumo mais breve assim da minha vida profissional, né? Da passando para a parte de estudo e por onde eu tô agora, né? Eu tenho uma assessoria esportiva também, tá? Em conjunto com o educador físico, nutricionista, que eu dou só algumas avaliações para ajudar, que eu adoro muito essa parte de musculação e tal, né? Não me meto em treino, só avalio e vejo que a pessoa tem alguns componentes, converso com o educador físico, ele monta um treino adaptado para a pessoa que não quer fazer fisioterapia, a gente desvia dos exercícios da musculação que causaria algum incômodo nela, para conseguir continuar treinando num rendimento bom, né? E se ela tem uma rotação interna de ombro ruim, a gente desvia de alguns exercícios que são ruins, né? Então, além de amputados, eu tenho essa parte também voltada mais à parte esportiva aí. Beleza? Beleza. E já puxando para essa sua prática clínica e com relação aos amputados, como é que chega geralmente a causa justamente dessa amputação? Como é que ela vem para você geralmente? Qual é a maior causalidade? É a questão de problemas circulatórios? É a questão justamente de É, traumas? Como é que chega hoje essa questão dessa epidemiologia? no Brasil, o Brasil ainda está. O mundo está mudando e o Brasil está um pouco no atraso disso, tá? Então, antigamente no mundo, majoritariamente, o que acontece hoje em dia no Brasil ainda é de causas vasculares, tá? É de causas vasculares ou as amputações. É, relacionadas, aí você depende da casuística epidemiológica, alguns estudos colocam como junto a diabetes, tá? Então, se eu só for separar uma doença, diabetes é o que mais amputa no Brasil, tá bom? Aí tem casos vasculares, aí, porque assim, a diabetes vai ter um problema da hipossensibilidade, né, e da síndrome do pé diabético, tá? Então, a neuropatia periférica, que o paciente vai se ferir com isso, e aí ele não tem uma boa cicatrização, uma boa regeneração celular, e ele vai acabar tendo uma infecção pelo sítio ali no pé, né? Essa infecção acaba subindo e ele acaba tendo que amputar, né? Tem outros casos vasculares, né? Trombogite obliterante, praticamente toda doença que afeta o vaso, né? Afeta o sistema circulatório e fecha a luz do vaso, né? Ele oblitera a luz do vaso, você não tem mais nutrição ali, você começa a ter necrose das partes adjacentes ali, você vai ter que, para poder salvar a vida do paciente, o cirurgião vai ter que fazer a amputação, né? Porque senão isso se espalha pelo sistema e o paciente corre um risco de vida, né? Então toda amputação, na verdade, é isso. Ele é um tratamento bem sucedido para salvar a vida do paciente. Se você pegar no mundo, as causas de tumor estão aumentando um pouquinho, né? De 4 foi para 6%. E trauma direto começou a aumentar muito, né? Até saiu um estudo aí de 2019, mas a pesquisa é de 2017, não tem Brasil. E tem uns 2 países por continente, dos continentes menores, né? Aqui no América do Sul tem Argentina e Chile, se não me engano. E aí tem Estados Unidos e México. Aí em Ásia tem mais alguns bons países assim, e tem o leste europeu e Europa Central, né? Então, aí é um estudo epidemiológico de trauma, né? Qual é o tipo de trauma que mais amputa no mundo? E é a queda, cara. Cair de coisas, cair de andaime, cair de coisas grandes, ou quedas de prédio, ou quedas de casa, amputa mais do que acidente automobilístico no mundo, né? De acordo com esse estudo, que não pega todos os países, obviamente, né? Mas o trauma em si, ele começa a subir muito, entendeu? No mundo inteiro. Alguns países diminuem a parte automobilística por meio das leis de segurança do trânsito, mas alguns países não têm muito esse controle. Índia, parece que não tem um controle de tráfego bom, sabe? E mesmo diminuindo isso,
outras coisas aumenta. Áreas rurais também da China, da Indonésia. Aí vem para os países ocidentais aqui, tem muito mais acidente automobilístico, né? Acidente de trabalho, arma de fogo, explosão, né? No Oriente Médio, no norte da África. Então, assim, no mundo, subiu um pouco mais de trauma, sabe? Recentemente. Mas se eu pegar para ver assim, qual que é ainda maior são casos vasculares, muitas delas envolvendo diabetes ou não envolvendo diabetes, né? Aí tem infecciosos, né? Meningite meningocócica, tem os tumores que eu falei, tem uma formação congênita, tem iatrogenia, que né, por procedimento médico, então vai fazer uma cirurgia de joelho aí, de quadril, não consegue fazer uma revisão boa, não tem mais osso para você fixar nada, aí você ou lesão na artéria importante, e você tem que acabar amputando porque você não tem mais vascularização do membro, né? Então ainda se e no Brasil principalmente, que a gente, na nossa realidade, vai ter paciente com alteração vascular, tá? E se a doença é uma doença crônica, a gente tem que se atentar a isso na hora de tratar esse paciente também, porque vai ter umas diferençazinhas para outros pacientes que não são causa vascular. Certo, e já puxando nesse gancho desse gancho que você falou, dessas diferençazinhas entre os pacientes, qual a real importância do. Que, claro, o fisioterapeuta, a gente está falando aqui da questão da reabilitação de pacientes amputados, mas qual o diferencial do fisioterapeuta justamente ter esse conhecimento fisiológico do que realmente ocasionou o problema daquele paciente, o que gerou a amputação? Ou seja, qual a importância da gente ter esse conhecimento da, da prévia da história da doença do paciente? É assim, eu sempre falo para as pessoas que elas têm que se atentar à causa, tá? Porque, por exemplo, tumor, né? Então deu metástase, teve uma tumoração, aí o cara tem uma cicatriz, ele não pode fazer laser, obviamente, que é uma contraindicação, né? Aí as pessoas se atentam a isso assim, então o cara, tumor, eu deixo ele nessa caixinha aqui e os outros eu trato meio que igual. Não, cada coisa tem algum probleminha relacionado ao tipo de amputação. Doenças vasculares geralmente são crônicas, né? E então assim, então o acometimento desse paciente, que já são um pouco mais velhos, tá? Vai ter uma outra criança com uma doença genética específica, mas aí você vai pensar assim que vai ter repercussões. Então, repercussão de nutrição muscular. Então, esse paciente ele vai ter uma baixa resistência também, baixa resistência de força, não vai conseguir ganhar força de uma maneira adequada. Você tem demência vascular silenciosa também. Então, às vezes, você tem um teste chamado Mini Mental Test, que é um teste simples que você faz para você fazer uma triagem ali de algumas demências, né? Aí você, eu já tive caso assim, o paciente tem duas faculdades, o cara era engenheiro e advogado, sabe? Incrível. O cara não conseguia entender como que é a lógica de se usar uma prótese. É uma lógica muito diferente de andar normal e o cara não conseguia aprender, né? Aí a gente aplicou o mínimo mental dele, assim, que, né, que você pontua até 30 pontos, normal, alguém pontuar 26, 27, tem a escolaridade lá, então a gente tinha que apontar 27. O cara apontou 15. São perguntas normais. E onde você tá? Qual que é o nome desse local? E essa rua? E não sei o quê. E dobra uma folha para mim, desenha não sei o que para mim, e dobra e fala essas três palavras. E assim, é um teste simples. E o cara não passou no teste. Então, assim, o cara tinha uma demência vascular silenciosa ali que a gente não percebia, isso dificulta um pouco a parte cognitiva dele. Além disso, muitos pacientes no SUS, isso é muito comum. Tem uma estatística que fala que ele demora um ano para ele chegar no serviço de reabilitação, após a amputação. Então, um ano o cara na cadeira de rodas, que tem uma dificuldade, tem um comprometimento vascular ainda existente ali, crônico, né? E ele perde trofismo, perde força, sabe? Perde capacidade aeróbia, né? Às vezes até tem paciente que tem hipotensão ortostática, né? O cara fica de pé, pum, desmaia, e é amputado, né? Não é lesão medular que acontece mais isso. Por conta dessa demora de chegar, demora de se ter alguma atividade física ou de se chegar um terapeuta ali para conseguir atender ele, né? Ficar muito tempo sem ter nenhuma assistência. Então, é muito comum que a gente comece o treino com essa pessoa, comece a reabilitação dela e demore para se ganhar força, né? Tanto pela parte física e às vezes a parte de cognição para ela conseguir compreender os exercícios bem, sabe? As pessoas relacionam assim, é porque é velhinho, ele não entende. Cara, não é porque ele envelheceu,
porque às vezes tem uma doença junto ali, entendeu? Que a gente não consegue enxergar às vezes, né? Ah, ele não consegue trabalhar bem força. Então, se você soca a carga no cara e você vê que não tá ganhando força. Então, é difícil, né? Então, tem que alinhar a alimentação, alinhar algumas medicações, para ver se a gente consegue driblar essa doença crônica também e ter os resultados, né? Então, você tratar paciente vascular sempre tem que ter um pouco mais de paciência e pôr mais afinco nas coisas, né? O cara ortopédico é um cara ortopédico. O cara, geralmente o cara é mais jovem, tem uma força boa, já vem de muleta para clínica, só que assim, às vezes o coto é extremamente acidentado por causa do trauma dele. A amputação às vezes foi pelo trauma e ele teve que salvar o membro com retalhos, fazer o que dava para ser feito ali. Então, às vezes o coto é um pouco mais problemático, mas o resto do corpo é beleza. Às vezes o paciente vascular, muitas vezes, ele já estava internado, já é programada há 2, 3 dias ali a amputação dele, então o coto dele já tem uma forma melhor para prótese, só que o corpo dele não responde de uma forma boa, entendeu? Por causa do metabolismo dele. Entendi, entendi. E é claro que deva existir alguns casos onde a própria amputação ela já é mais uma questão programada e discutida com relação entre o médico e o paciente, né? E quando no caso não é Sempre o paciente é avisado se ele não está inconsciente. certo, certo. E como é que o fisioterapeuta ele pode atuar justamente nessa questão pré-operatória? Quais são os casos específicos que facilitam a nossa atuação e como é que a gente vai atuar nesse quesito, no caso? É bem difícil, tá? É bem difícil você pegar um caso assim, a não ser que você trabalhe num serviço que já tenha fisioterapia ortopédica no local, tá? De hospital. E é muito rápido, às vezes o paciente está em sofrimento ali, a infecção tá tomando ele, então tem várias coisas que às vezes complicam, entendeu? Até o paciente está muito debilitado para fazer fisioterapia ali em leito, né? Aí você tem que ver as coisas para lá, né? Nível de plaquetas e várias coisas é, que são contraindicativas para você fazer fisioterapia. Mas senão você vai começar a trabalhar resistência e força, entendeu? Possivelmente aquele membro ali que vai ser amputado já está eletivo para cirurgia, você não vai conseguir trabalhar muito bem ele. Né? O que você vai ter que trabalhar bastante? Nas orientações. Né? Mas é complicado trabalhar as orientações porque a partir do momento que ele sabe que vai amputar aquele membro, ele entra num estado de luto ali, né? Então você pode falar muita coisa para ele que ele não vai absorver, né? Mas em geral é isso, assim, conseguir começar a trabalhar resistência no melhor dos casos, né? E trabalhar as orientações sobre o posicionamento do coto depende de qual for o nível de amputação que ele fizer a amputação. Mas é muito difícil mesmo na prática você pegar o paciente pré-operatório, tá? Em alguns casos, de alguns médicos que têm contato com fisioterapeutas especialistas nisso, eles chamam a gente para a gente dar as primeiras orientações pós-amputação, né? Ou então a gente participa um pouquinho de algumas discussões do coto de acordo com o serviço. Se, por exemplo, meu serviço lá faz prótese, né? Então já é discutido mais ou menos o como seria interessante aquele coto ali ser feito, né? Para a gente criar uma prótese já pensando um pouco mais pro paciente, entendeu? Ó, essa vantagem, essa dá mais vantagem. Se conseguir fazer isso durante a cirurgia, a gente faz isso aqui, né? Tem a margem de segurança de fazer a amputação, né? Ah, vou ter que amputar 3 dedos 4 centímetros mais curto. Não, tudo bem, a gente na parte protética garante que vai dar certo e assim vai, né? Mas é bem difícil na prática a gente conseguir abordar esse cara pré-operatório. Geralmente ou vai conseguir abordar ele pós-operatório imediato, que acontecia na Santa Casa, quando eu estava lá, conseguia, ou algumas semanas depois, entendeu? Dependente do serviço ali de medicina, assistência social, consegue encaminhar bem e orientar bem a família, que ele pode procurar o serviço de fisioterapia logo de imediato ali que ele fazer a operação, entendeu? Para ele ter as O, primeiras orientações, pelo menos, e depois ele começar a reabilitação dele depois de 4 semanas. Aí já consegue fazer algumas coisas. o fisioterapeuta, ele atua de alguma forma assim na decisão da amputação? Só se o cara for um grande especialista. Poucos, tá? Conheço duas pessoas no Brasil. Uhum.
É, cê- Existe. Eu gostaria que cada vez mais pessoas entendessem esse mundo para que a gente pudesse ter mais pessoas que ajudassem nessa decisão. com certeza, até porque a discussão é sempre benéfica. Com E certeza. Jefferson, você estava falando, quando eu perguntei justamente sobre essa questão pré-operatória, você citou a dificuldade justamente pelo paciente ele estar em estado de luto e tal. Acho que até pelos E pensamentos a que. parte clínica, e a parte clínica dele também tá bem ruim, né? Porque a Uhum. amputação vai salvar a vida dele. Então, assim, o relógio tá contando. Então, justamente sobre essa questão do paciente estar em luto com relação a isso e da catastrofização que todos esses pensamentos podem gerar, queria justamente fazer a pergunta de como é essa parte psíquica dos pacientes que chegam para vocês e se vocês avaliam essa questão e se isso é um grau de dificuldade justamente para seguir com a reabilitação. É, é difícil, porém tá acontecendo cada vez menos, tá? Então, assim, ó, hoje em dia as pessoas têm mais informação, elas veem pessoas de prótese andando na rua, então isso não é a pior coisa do mundo, tá? Só que também tem uma diferença. No SUS existem pessoas muito mais depressivas e ainda não aceitando a amputação do que no serviço privado. Por quê? Né? Porque o cara tem mais dinheiro, não tem, vai receber a prótese? Não, por um quesito que assim, que infelizmente informação para você ter hoje em dia, tudo bem, tem internet é de graça, mas assim, informação cultural depende muito do seu poder socioeconômico, de você poder ir no teatro, ler uma revista, aprender inglês, sabe, tipo, mil coisas. Então, assim, pessoas que têm a oportunidade de fazer um serviço, de ir no serviço privado, geralmente elas tiveram uma vida muito mais rica de informação das coisas. Então, elas aceitam melhor porque elas têm mais informação do que é, do que acontece. Pô, tem gente que amputa, já pega o celular, já procura mil coisas, já vem falando sobre tipo de prótese para você, entendeu? A pessoa procurou, entendeu? Ela se sentiu abalada, perdeu um membro. Ninguém é preparado para isso, sabe, de perder o seu membro. Só que ela tem ferramentas ali de conversar com as pessoas, de procurar informação, saber o que, que é, como que vai ser. E algumas pessoas do SUS não têm parâmetro, entendeu? Principalmente quando elas são mais velhas, né? Quem é mais jovem, ok, é mais fácil. Mas quem é mais velho não tem essa afinidade com o mundo tecnológico, também não consegue buscar informação de muito jeito. Né? E lembra que eu falei que o cara demora para chegar no serviço? Demora até um ano? Então imagina você, um ano, uma cadeira de roda, amputado, sabe? Você não tem muita perspectiva. Ninguém chega para você e fala, ó, isso é desse jeito, isso não é desse jeito, né? O que eu oriento os terapeutas é assim, a gente sempre tem que ser, um, sincero com os pacientes, dois, sempre ter um reforço positivo, tá? A gente pontualmente vai brigar, vai dar uma chacoalhada no paciente, porque a gente não é psicólogo, sabe? Às vezes a gente tem que falar firme na coisa, para o cara acordar para a vida, né? Mas a gente tem que dar um reforço positivo. Tudo que o cara fizer bem, a gente vai dar um reforço positivo, vai dar um parabéns para ele, vai falar é assim mesmo, isso, dar exemplos. O momento de pandemia é meio complicado, mas é interessante colocar pacientes em estágios diferentes da reabilitação perto para eles se conversarem, para o cara entender o que, que vai ser o futuro ali, né? Ele ter um tipo de amputação, conversar com a pessoa que tem o mesmo tipo ou de um tipo diferente, entender diversidade mesmo, né? Ele tem informação sobre esse mundo. Muita gente que até da área da saúde é amputado, tipo odonto, fono, médico, físio, que assim, até ser amputada não tinha total conhecimento de como era. Pô, já vi alguém usando uma prótese, mas assim, não, sabe, passou ali no Instagram e rodou e foi ver bolo, né? Não entrou naquele mundo. E quando a pessoa entra naquele mundo, ela começa a entender. Então a informação para o paciente é muito importante. Óbvio, muitos pacientes ainda, antes eram muito mais, tá? Precisam realmente de um trabalho psicológico muito intenso logo de início, sabe? Se não, conforme vai rolando a reabilitação, ele vai percebendo, porque já também diminuiu o preconceito com a psicologia no Brasil, É. dele Uhum. perceber que ele precisa daquilo. E eu E, deixo isso, eu não fico falando para todo mundo fazer ir no psicólogo. Eu deixo ele externar, porque a gente é fisioterapeuta paciente externa isso com a gente, porque a gente não está analisando o mental dele, está analisando o físico. Aí ele conversa com a gente. uhum. E ele mesmo, hoje em dia, tirando pacientes muito idosos,
eles vão se ligando, isso, pô, acho que é interessante ir no psicólogo, né? Trabalhar esse cara, vai te ajudar muito, vai fazer você se reabilitar melhor. Isso que o cara quer resultado, a gente é uma sociedade de resultado. Então ele quer fazer psicologia para ele caminhar melhor, para ele usar uma muleta melhor, para ele usar um andador melhor, usar uma prótese melhor. É isso que ele quer. Isso Resolver dor dele, entendeu? Mas assim, cada vez mais as pessoas estão chegando a essa conclusão sozinhos, sem a instituição ou o fisioterapeuta ou qualquer profissional chegar e empurrar para ele o que ele deve fazer, sabe? acho que você falou bem aí, porque não é só ele fazer a terapia com o psicólogo, não é só para ele se aceitar, é para facilitar no processo de reabilitação também. Sim, Ele vai passar a absorver melhor as coisas, o que se passa, ele vai entender que aquilo ali vai ser bom para ele, que vai ajudar na recuperação dele. E isso entra também na questão socioeconômica. Talvez, talvez por isso tenha um pouco dessa diferença com o SUS, porque não é fácil de arrumar um psicólogo pelo SUS e também não é sim, barato. não. Então, é uma parcela aí da população que tem essa oportunidade aí de fazer essa terapia. E sabe qual que é o estado que mais tem amputados no Brasil? Ceará. Uma coisa eu falar para um paciente aqui de São Paulo e no psicólogo. Ele vai numa clínica escola e consegue um atendimento legal, entendeu? Uhum, Eu sou de São Paulo, eu não conheço nada de como é a vida e como que é o setor público do Ceará. E as faculdades, não conheço nada, mas eu sei que ó, eu sei que é o estado com o maior número de amputados no Brasil, entendeu? Aí eu vou falar que a realidade daqui e falar assim, ah, é fácil o cara ir lá numa clínica escola, não sei como que é, uhum, entendeu? Há muitos estudos a gente vê e tem que fazer essa análise, não só para amputados, tá, gente? Mas assim, pô, tal estudo falou que telereabilitação a de cartilha funciona bem. Como que foi o estudo? Pô, foi na Nova Zelândia, os caras deram um iPad de última geração para os pacientes de 80 anos, eles fizeram um protocolo para shortcut de joelho. Beleza, cara. Minha mãe não sabe usar um celular direito, assim, sabe? uhum, Porque ela não quer, tipo, entendeu? Que ela não quer. Ela tem um touch que ela chama o Uber e telefone, não quer usar o WhatsApp, não quer usar nada, tipo, e é isso. Então, uhum, até assim, a gente tem que entender qual que é o nível cultural da gente também, né? uhum, Então, nem todo estudo que a gente olha, a gente consegue colocar na nossa sociedade, entendeu? Na nossa população aqui. E nos estados, né? O SUS é bom porque ele tenta chegar em tudo que é lugar, né? Porque a rede privada nunca vai conseguir, não tem como. E uhum. a rede privada é privada porque ela precisa receber dinheiro para se sustentar também, né? E, e justamente essa questão do Jefferson falou de a gente não conseguir aplicar tudo quanto é estudo. Quando a gente pensa no Brasil, que é um país extremamente grande, e a gente tem muita questão dos interiores também, que você, para conseguir ter acesso a uma assistência de saúde, você às vezes tem que dirigir uma hora e meia de carro, você tem que solicitar na prefeitura de um interior para que eles forneçam um carro, como a gente já viu na clínica escola que acontece aqui, de pacientes virem de outras cidades e poder para poder vir tem uma hora de carro para poder ter 50 minutos de atendimento mais uma hora para voltar, querendo ou não, é um desgaste muito grande. Então aí entra toda essa questão da diferenciação do SUS também para atenção à rede privada, como também entra a própria questão social e outro fator também que creio que seja bastante importante, que é justamente o fator ambiental, né? Que é Sim, o quanto a família, o ambiente em que ele vive vai favorecer para que ele se adapte à nova forma, ou seja, a prótese dele. Se um cara ele mora no lugar que ele mora, ele tem que subir uma ladeira de 800 metros, com certeza para ele voltar a ter a funcionalidade que ele tinha, é muito mais difícil do que uma pessoa que mora em uma rua toda pavimentada e que tem elevador no sim, prédio dela. Então, também. essa questão ambiental, creio eu, aí você pode confirmar melhor, que seja algo também que esteja diretamente ligado com esses fatores. Também, né? Assim, o paciente que é amputado, né? Eu vou falar de uma forma geral, tá? Que tem alguns estudos novos aí sobre isso, já comento.
O paciente amputado, não importa de qual nível que seja, acima de parciais de pé, ele vai ter um gasto energético aumentado em relação às pessoas não amputadas, né? Que vai aí de 50% a mais até 175% a mais, entendeu? Aí eu vou dar um exemplo muito legal. 175% a mais de energia um transfemoral, um cara amputado no nível da coxa, gasta em relação a uma pessoa não amputada. Ah, e se ele usa muleta? 175%. Se ele usa uma prótese? Também. Tipo, aí o cara fala assim, calma, ele tem o mesmo gasto energético andando de muleta e andando de prótese? Então, assim, já tem um gasto energético elevado, ele vai ter que fazer um retreinamento muito intenso. Qual que é a diferença? Pô, funcionalidade de você ter uma prótese para andar do que você andar de muleta, né? É muito diferente. Porém, reabilitação de amputado não é só colocar prótese, é dar independência. Então, assim, antes de o cara colocar prótese, você tem que ensinar ele, porque ele toma banho todo dia, porque ele vai dormir todo dia e vai fazer os afazeres dele todo dia. Então, o fisioterapeuta tem que ensinar ele a se locomover, ou de cadeira de rodas, ou de muletas, ou de andador, né? Tentar chegar no nível máximo que você consegue, de acordo com cada paciente, e dar a escolha para ele. Então, assim, o cara não vai protetizar por algum motivo, ele precisa trabalhar. Ele já consegue andar de muleta, só que às vezes essa pessoa escolhe ser um cadeirante. Por quê? Porque ele consegue se locomover mais rápido, com menos esforço, não vai chegar suando no trabalho, sabe? Então tem isso também, né? Então a gente tem que ensinar a parte clínica, chegar no máximo que consegue ir, mas tem que fazer adaptação social sobre isso também, né? Qual que vai ser a escolha do paciente, entendeu? Ele vai usar uma muleta canadense, vai usar uma muleta axilar, vai usar um andador? Dificilmente que vai usar um andador para ir trabalhar. Vai usar muleta ou cadeira de roda, Uhum. entendeu? Né? Ou um ou outro. A parte ambiental é muito complicada, mesmo nas grandes cidades, assim, subir dessa escada de prótese é uma coisa até que tranquila, a não ser que seja, tipo, muitos degraus. Aí, assim, não é difícil, só demora mais. Só que rampas são complicados. Rampa é uma coisa muito complicada, porque ninguém respeita a ABNT, que é uma rampa de 8 graus, todo mundo, banco, instituição governamental, não tem rampa correta, sabe? E tem uma relação cinemática da marcha do deputado que ele tem que fazer algumas adaptações quando tem rampa. Então, assim, uma coisa é uma rampa de 2 metros de comprimento, beleza. Se eu for pegar uma rampa de 20 metros, cara, é muito mais diferente. Mas é muito diferente. Entendeu? Dá pra ir? Dá. Né? Às vezes ele escolheria subir escada mais lento, mas ele teria mais controle sobre a movimentação dele, entendeu? Depende do tipo de prótese que ele for utilizar, ou se ele tá de cadeira de roda, sabe? Fala assim, aí não sobe de escada, né? Depende das escadas, dá para subir cadeira de roda, e tem rampa também que você não sobe de cadeira de roda. Não tem, você tem que ter muita força Uhum. e às vezes você não vai subir. Então tem uma adaptação também da parte ambiental, não só da parte é, rural, assim, digamos, né? Ou de ladeira, essas coisas assim. Tem coisa que, assim, foi adaptado, mas foi adaptado mal feito também. Muitos pacientes me relatam isso, assim, falam assim, eu não tinha percebido o quanto as adaptações são horríveis antes da amputação. Agora que eu amputei, eu percebi o quanto é ruim. O quanto a fábrica onde eu trabalho é ruim. A minha empresa é ruim. Tem casos que tem empresa e o cara fala, cara, eu comecei a mudar tudo, ficar revoltado porque eu comecei a passar por isso. Entendeu? Uhum. Porque realmente não se dá da devida atenção isso no Brasil ainda, né? No mundo, em algumas metrópoles começaram a mudar, mas é difícil você mudar a estrutura da cidade inteira, sabe? Você vai começar mudando muito aos poucos, lugares e mentalidades, né? É, Jefferson, me diz uma coisa, em relação a terapia ocupacional, qual é a relação entre a fisioterapia e terapia ocupacional, nesse caso dos amputados? Na acidência é bem forte a terapia ocupacional para amputados, né? Foi uma grande escola que eu passei e aprendi bastante com o pessoal da TO lá. Então, assim, na parte prática, muitas coisas a gente vai fazer algumas partes de TO, tá? Então, a TO vai lidar com a parte de AVD ali, né? As atividades que vai fazer no dia a dia. Quanto alimentação, quanto troca de roupa, asseio, né? Você sabe o que é asseio?
Não. É o Que é banho. limpar o Banho. popô. Limpar o popô também. Então, assim, já sentou no vaso e tirou uma perna do chão? É bem mais complicado. Você senta no vaso e tira a coxa inteira, eleva, faz uma flexão de quadril e tira ela pra você ver. Faça esse teste. Eu ver o quanto desequilibrado você fica. É Uhum. estranhíssimo. Se o seu assento é circular, ovalado, elipse, é uma coisa. Já viu aqueles assentos que é quadrado? Cara, você senta Sei. naquilo, computação transfemoral, por exemplo, é muito difícil, é muito ruim. Então, assim, parte de vestimenta, ok, o cara amputou o membro inferior, mas às vezes ele tem um sobrepeso, né? Que eu sou gordinho, assim, já fui muito obeso. A pior coisa para um obeso é você vestir uma meia, cara. Tipo assim, se você não tiver rotação interna legal, rotação externa legal de quadril, você não faz o 4 e põe a meia. Você fica se matando ali, né? Agora, tipo, o transfemoral colocar meia. Ele não tem o apoio do outro pé. Ele pode até cruzar, mas ele fica totalmente instável. Então, assim, como fazer a vestimenta, como ir pro banho, como sair do banho, como arrumar as coisas de casa, como preparar sua própria comida, tanto em pé quanto sentado. A TO vai ajudar muito nisso. Tanto o membro inferior quanto o membro superior, né? Só que membro inferior, obviamente, a físio, às vezes num serviço que não tem a TO, vai dar uma ajuda grande nisso. Trabalhar transferências, entendeu? Trabalhar algumas adaptações para o pessoal poder cozinhar, ensinar ela a ficar nas posições melhores sem é, ficar em posições viciosas que auxiliam você ter algum encurtamento muscular, alguma contratura do coto, né? Mas, assim, se o local tem a chance de ter um TO junto para atender esse paciente, é muito melhor. Porque, assim, são básicas, são diárias, você tem que fazer todo dia. Quando eu pego um paciente e vou avaliar ele, estou dando as minhas orientações, a primeira coisa que eu pergunto é do banho. Primeira coisa, antes de enfaixamento, como você faz o seu banho? Ah, sentado, você lava o pé como, você faz isso aqui, não. Quando você vai comer, como você ficar sentado? Assim, assim, assim. Quando você vai dormir? Assim, assim, assim. Ponto. Primeira orientação bem feita. Porque todo dia o cara toma banho, todo dia o cara dorme, todo dia o cara come. Se é um martírio para ele comer, se trocar, dormir e tomar banho, todo o resto vai ficando ruim, entendeu? Se ele tem uma queda no banheiro, se ele tem uma nova ferida, sabe? Isso é muito mais importante do que você simplesmente enfaixar o coto. Aí vem a parte clínica depois. Tá zerado, tá tudo certinho isso aí? Vamos enfaixar o coto, vamos fazer os exercícios, né? Mas a parte da TO é extremamente importante. Para membro superior ainda, é muito mais importante, né? Porque tem uma série de coisas de adaptação. Por exemplo, como que eu corto um pão se eu só tenho um membro superior? Você tem umas tábuas que você encaixa o pão de um jeito e você vai cortando com o seu outro membro o pão ali e essa tábua meio que vai empurrando o pão para você cortar ele como se fosse um pão de forma, sabe? Então você necessita de certas adaptações que as TOs criam também, elas criam certas adaptações para o paciente poder usar, né? Se é paciente tem amputação de dedos também, né? Como que eu vou adaptar talher, vou amputar, vou adaptar as minhas chaves para eu conseguir abrir a porta da minha casa, diversas coisas, tem que ter uma adaptação igual na parte da neuro também tem diversas adaptações de pegada, né? Para amputados também tem. Né? Então, tem coisas que a gente da FISI não é preparado para adaptar, por exemplo. Né? E coisa que a TO realmente é extremamente necessária. A gente não consegue fazer um coringa, digamos assim, se a gente não tiver eles por perto. Né? Às vezes o paciente tem que procurar TO em outros serviços quando a gente não consegue trabalhar certas tarefas com ele. É, e Jefferson, voltando um pouquinho o assunto, que é algo que ficou na minha cabeça, você tá falando justamente dos tipos de tecnologias assistidas, no caso da questão das muletas, das Uhum. próteses, da cadeira de rodas e tudo isso. E eu queria perguntar, visando a reabilitação e o protocolo que você vai elaborar para o seu paciente, e justamente que visando o que você quer propor para ele, justamente é a questão da melhora da funcionalidade, o quanto o tipo
de prótese ou se for uma cadeira de rodas, o quanto tipo dessa tecnologia assistida e o quanto também o nível da amputação vai interferir justamente sobre a maneira com que você vai elaborar o seu protocolo de tratamento. Ou seja, se for a questão da muleta ou a questão da prótese, creio eu, é até a pergunta que eu faço, a maneira com que você vai preparar o seu paciente é diferente também? Ou seja, você vai adaptar ele de maneiras diferentes para determinada tecnologia que ele for utilizar para isso? Sim, sim. Até porque, assim, para iniciar, né, antes de eu escolher qualquer coisa, eu tenho que saber que a cada nível de amputação ele vai ter um gasto energético diferente, tá? Vai ter um gasto energético diferente. Então, transtibiais, um gasto energético, transfemorais, outro gasto energético, né? Porque, assim, também tem a parte de fluxo sanguíneo, né? Quanto o membro mais comprido, mais fluxo sanguíneo você ainda tem no seu corpo. Então, assim, dá diferença um transtibial e um transfemoral usando muleta? Dá diferença. Por mais que ele não apoie o membro, que ele amputou no chão, né? Mas dá diferença sim. Nas próteses, aí cada tipo de prótese tem uma tecnologia diferente, né? Digamos assim. Uma biomecânica de marcha diferente. Então, para o paciente transtibial, por exemplo, ele ainda tem um joelho, né? Então, o que ele vai perder? Impulsão da panturrilha, que ele não tem mais, né? Mas estender e dobrar o joelho, não fazer a prótese desarmar, porque a prótese é só o encaixe para ele, o tubo e o pé, praticamente. É muito simples. Quando você fica de pé, estendendo o joelho. E para o paciente transfemoral, não é assim. Ele não tem mais o joelho. O que estende ele é a extensão de quadril, o que não deixa o joelho da prótese desarmar, por exemplo, num joelho que não é travado completo. É a extensão de quadril. E como que ele passa? Ele dá uma passada, ele balança a prótese, encaixa o calcanhar no chão e empurra o coto para trás e faz um rolamento por cima da perna da prótese, em cima da prótese. Como se fosse a tíbia rolando por cima do talos, ele tem que fazer isso. Então ele tem que ir dando extensão. Então, assim, ele mantém a prótese sem desarmar, parado, ortostático, com extensão de quadril. Como que ele anda para frente? Com extensão de quadril. Aí ele lança ela no ar com flexão de quadril, né? E como que ele dá mais impulso? Flexão de quadril, porque extensão de quadril, porque não tem mais panturrilha. Então, assim, tudo ele usa extensão de quadril. Quando a gente vai andar, a gente usa extensão de quadril também, glúteo? Mas um momento muito específico da marcha, né? Esse paciente não, ele usa muito mais essa extensão de quadril para não desarmar o joelho, para ele dar em propulsão, para ele ficar em pé em cima da prótese, entendeu? Então, a lógica da marcha, né, a biomecânica da marcha do paciente transfemoral é muito diferente. E desarticulado de quadril, mais diferente ainda, porque ele não tem extensão mais de quadril, porque ele não tem coto, né? Então ele tem que usar um pouquinho da inclinação de tronco e um pouquinho do movimento da pelve dele, né? Então todo paciente usa movimento da pelve e movimentação de quadril, né? Até o transtibial também, mas aí tem o joelho ajudando, então ele pode fazer não tão perfeito e sair um resultado muito bom, entendeu? Mas se é para cima, obrigatoriamente ele tem que fazer esse tipo de mecânica de marcha, tá? Eu falo assim, ó, o que é importante para o paciente saber e para o terapeuta saber, o que é mais importante de tudo na prótese, por exemplo, é o encaixe. O encaixe tem que ser confortável e tem que ser perfeito. Então, o protesista tem que fazer um encaixe bom para o paciente. Do encaixe, que é o que vai o coto para baixo, é componente. Você compra aqui na China, na Venezuela, você comprar um joelho X da Ossur, você compra em qualquer lugar do mundo. Você comprar um pé Y da Ottobock, você compra em qualquer lugar do mundo. Mas o encaixe é uma coisa artesanal, ela é feita no positivo do coto, é feito um negativo em cima do positivo que é o coto. Então tem que estar perfeito, tá? Da parte e aí você vai verificar quais são os componentes depois do encaixe bem feito, quais componentes pelo valor monetário e de atividade esse cara tem. É um cara com muita atividade, baixa atividade, sabe? É um cara mais idosinho, é um cara mais ágil, é um jovem muito ágil, é um jovem menos ágil. Então você vai ter uma classificação para você saber mais ou menos qual tipo de componente é bom para ele. E aí depois vem uma escolha completamente comercial, né? Por valor mesmo. Ó, essa marca faz isso aqui a mais e o valor é esse. Essa marca aqui é um semelhante, é a mesma coisa e o valor é esse.
né? A gente pode indicar algumas coisas por uma parte clínica, de que você, as marcas já têm algumas, mesmo semelhantes, elas têm coisinhas, detalhezinhos que vão fazer diferença na hora de você ensinar o paciente a andar, né? Mas é uma escolha pessoal do paciente também, porque tem um valor. Agora, na parte de meios auxiliares de marcha, sempre a gente tem que tentar chegar clinicamente na sessão o máximo que a pessoa consegue, porque o máximo que a pessoa consegue vai ter o máximo de impacto na independência dela e deixar ela ter a escolha dela, tá? Então, assim, eu consigo chegar a andar com o cara com uma muleta só, canadense. Ah, mas aí ele se sente confortável de usar duas. Ah, ele quer trabalhar de cadeira de rodas. Aí isso é uma coisa que a gente não pode interferir na escolha pessoal do paciente. O que ele quer para a vida dele, para ele trabalhar, para ele estudar, para ele namorar. Você, na reabilitação, na sessão ali, você tenta chegar no máximo possível do que dá, para você gerar mais independência nele. Só que a escolha do que ele for utilizar para se locomover depende dele, depende só dele. Então, assim, tem gente que tem prótese e continua com uma muleta ou uma bengala, entendeu? Ele precisa? Não, mas às vezes tem uns pacientes meus que eu gosto disso. Eu falo assim, olha, você vai sair para tal lugar, leva a bengala como um sinalizador. Alguns pacientes já percebem isso. Cara, quando eu tô com uma bengala na mão, ela não tá no chão, mas as pessoas não esbarram em mim, elas não trombam em mim, né? Às vezes, porque hoje em dia você tem 60 anos, você não é um super idoso, sabe? Você é um cara normal, né? Hoje em dia, você ter 60 anos é o 40 anos, na verdade, né? Aí eu falo assim, não, o cara tem 80 e poucos anos. Ah, nossa, ele tem 80, né? Antigamente, quando eu falo assim, tem 60, eu falo, nossa, tem 60. Hoje em dia, eu falo, quantos anos tem? 60. Eu falo, ah, tá bom. Tá novo ainda. Tá novo, entendeu? Mas assim, essa percepção é ruim também. Então, assim, como a gente vê normal, às vezes as pessoas no meio da muvuca não respeitam alguém de 60 anos, entendeu? Passar rente na pessoa, sabe? Né? Quando você vê alguma muleta, alguma coisa, você não passa rente na pessoa. Você sabe que pode acontecer uma coisa, você vai trombar na pessoa, a pessoa, tipo, vai olhar para você, sabe? Então eles usam como sinalizador também, né? O, o agitamento. Tem que trabalhar o medo. Tem muita gente que tem medo de usar a muleta canadense também. Principalmente mais idosos. Você põe ele na muleta canadense e ele começa a ter medo, ele acha que vai cair. Né? Porque se sente confiante em uma muleta axilar, se sente confiante em uma muleta não, num andador, né? Mas a muleta canadense não. Aí você tem que avaliar assim, é o medo, é a falta de habilidade física, como que eu posso trabalhar isso com esse paciente, né? Será que se convencer ele, deixar ele bem, ele vai só usar a muleta canadense mesmo? Às vezes é benéfico, às vezes você insiste e colhe um bom fruto, entendeu? Porque dá mais liberdade, né? Você tem que tentar trazer a pessoa para onde tem mais liberdade. Ela sempre vai tentar entrar numa zona de conforto. Por isso que, clinicamente, a gente tenta chegar ao máximo que a gente consegue de dependência com o paciente. Depois que chegou ao máximo, aí é o livre-arbítrio dele escolher. E qual o tipo de marca de prótese que você não recomenda de. Não, tô brincando. Tu até corta depois. Nacional. Tudo que é nacional tem uma qualidade muito ruim. É caro, tudo é caro, gente. Tudo é caro. Tudo é caro demais. Então, assim, pô, você vai comprar um celular. Você vai comprar um da Apple, um da Samsung, um Xiaomi, uma Motorola que é meio ruinzinho, mas ok, né? Da Asus. Aí você compraria aqueles lá que você vai lá na Banggood, no AliExpress e, tipo, não tem nem nome? Não, né? Você não faria isso. É... Intelbras, por exemplo. Intelbras é uma marca nacional, vamos falar. É a mesma coisa, cara. Tipo assim, qual que é a única marca de celular nacional? Intelbras. Tem uma marca só de produtos de prótese nacionais, tá? De produto mesmo. E essa marca não é boa. Não é boa. Não dá para falar que o motobox que tem 70% do mercado mundial não é a melhor. E a Osser? A Osser a Autobox da Alemanha, e a Osser da Islândia. Os caras são concorrentes pau a pau, porque as coisas deles são muito boas. Tem a Alpes, tem a Wilson, sempre esqueço. Dois Ws lá, que é legal essa marca também. Tem uma série de marcas menores nos Estados Unidos e na Europa também que não chegam aqui no mercado nacional, mas parecem interessante.
o que que importa, assim? Você tem um encaixe bem feito, seu protesista fazer um bom encaixe para você. Não adianta você conseguir uma prótese de doação, por exemplo, e não conseguir fazer um bom encaixe para você. Se machucar, você não vai conseguir usar, e não tem como usar machucando. Não aguenta 2 dias, sabe? Você tem que ter um cara bom que faça o seu encaixe. Tem gente boa no SUS, tem gente boa no privado, tem materiais diferentes de encaixe também, mas o que importa não é o material. O que importa é o profissional que sabe trabalhar o material e consiga fazer um encaixe bem feito para você, né? Mas assim, fujam de produtos nacionais, gente. É isso. É algo que eu não sei se já aconteceu com você, do paciente chegar meio torto assim com uma muleta ou algo do tipo, e justamente por aquela muleta não ser adaptada para ele, ele às vezes ter pego emprestado de um vizinho, Todo de, dia. Todo dia. de algo. Ah, e não é nem isso, às vezes. Tipo assim, você tá fazendo o meu serviço, a gente trabalha fisioterapia protética só, tá, gente? Onde eu só trabalho treino de marcha. A gente não tem um serviço pré-protético no meu serviço. Então é muito comum os pacientes virem, você está fazendo fisioterapia no lugar? Tô fazendo o cara faz enfaixamento errado. O fisioterapeuta faz enfaixamento errado. Então, assim, a gente tem que se ajudar também, né, gente? O básico a gente tem que saber atender o cara. Não sabe fazer? Procura no YouTube. E não entendeu no YouTube e não tem ninguém para te ensinar a pressão, não faça. Pede para ele já ir no serviço que vai fazer a prótese e a gente vai orientar. Mas assim, tem desculpa, tem profissional de outra clínica que falou assim, o cara falou para mim usar assim a muleta, usar assim. Eu falei, ó, o andador falou, ó, tá baixo, tá alto, regula aqui. Então às vezes não é nem porque pegou emprestado, às vezes não tá regulado certo, entendeu? Às vezes não está regulado certo, simplesmente. Né? Acontece, às vezes, o cara pegar emprestado e tá no último ajuste, ok, tem muito disso também, né? Mas acontece mais vir orientado por um físico que o cara nem olhou a altura da muleta, ou numa altura que, assim, não tá adequada mesmo, entendeu? Tem uma coisa que, não sei se na faculdade vocês já aprenderam isso, como que você vê se a muleta tá certa? Ah, tem que pegar a região do grande trocânter ali e ver a linha. Beleza. Se o cara for o John Jones, tem um braço do tamanho do mundo. Onde vai estar a mão dele? Ah, tal. E se for uma pessoa que gosta de usar a muleta canadense um pouco mais para lateral, ou ela gosta de pôr mais para frente, onde essa muleta toca no chão? Então, assim, você tem uma base para você fazer a medição de altura, mas você tem que ver no dinâmico, a pessoa se locomovendo, entendeu? Para ver se está certo. Ah, ele toca a muleta no chão e sobe o ombro demais. Tem que ver isso, você É tem avaliar que dentro da analisar. funcionalidade, né, do indivíduo, no Tem que caso. avaliar, tem que avaliar, as pessoas não avaliam, né? A gente tem que começar a perceber que a fisioterapia não é fazer um prédio, não é você botar uma régua numa folha e calcular um risco, sabe? Não é assim. As Você tem pessoas uma fazem. diretriz, você tem uma diretriz, só que aí você não pode se ater a protocolos até para você fazer uma angulação, uma altura de muleta, né? Você tem que entender a lógica por trás daquilo. Então As tem pessoas muita pensam, orientação errada vindo de quem não estudou, sabe? as pessoas pensam que é uma receita de bolo, né? Que é só botar lá daquele Exato. jeito e botar para andar. Né? Não é assim, não é simples, né? E essa informação tem que chegar para o pessoal, as pessoas têm que estudar, têm que ler, se interessar, tentar atender bem, porque, olha, é um país, a gente vive num país onde tem muito amputado. Fala, nossa, mas eu não atendo esses caras, né? Eu não vejo, eu sei que tem bastante, mas eu não estou vendo. Tá, se você faz uma pesquisa no Google lá, abre o seu Google na sua região, coloca lá, ortopedia técnica, casa ortopédica, e vê o quantas pequenas, e às vezes passa pela sua cidade que tem cara que nem coloca no Google, né? Às vezes tem uma oficina no porão da casa dele ali, ele trabalha em uma instituição da vida e faz um dele por fora. E esse cara não tem uma associação, uma parceria com um fisioterapeuta. Por quê? Porque assim, ele não quer uma parceria para alguém que vai chegar, não sabe nada de amputado e ele vai ter que ensinar essa pessoa da parte técnica. Você já tem que chegar para um técnico com soluções clínicas. Porque a pessoa amputou hoje, ele vai usar prótese, se ele for usar prótese, para o resto da vida. Então ele é um cliente para o protesista para o resto da vida. Uhum. Só que se ele não você comprou um carro.
Pô, andei de carro legal, bonitão. Toda vez que você vai sair com alguém, esse carro começa a engasgar e falhar no meio da rua. O que você faz? Você vende o carro e compra uma bike, entendeu? Então, assim, tem gente que desiste da protetização porque às vezes a prótese está ruim mesmo, e às vezes a prótese está boa, mas ele não foi ensinado por um clínico a andar bem. O técnico vai dar as orientações dele. É igual o médico fazer a cirurgia, é esse exemplo. O médico fez a cirurgia. Ele sabe a cirurgia que ele fez, ele sabe o que tem que fazer, ele dá uma cartilha para o cara seguir. Mas tem gente que não vai estar naquele padrão da cartilhinha. Vai ter uma inibição artrogênica, vai ter alguma coisa que um fisioterapeuta vai resolver o problema dele. Entendeu? Que é o cara que foge da curva normal da evolução. Então, quanto mais terapeutas entender sobre amputação, estudar sobre isso, mais vai criar mercado, entendeu? Tem muito mercado que a gente perdeu muito para os protesistas aí, porque os físicos não vão estudar. A gente já tem que chegar entendendo e não aprendendo com os caras. Eu ia perguntar para você antes qual a importância do fisioterapeuta conhecer da prótese, né? Mas isso aí já acabou respondendo aí. Ó, se a gente souber da nossa parte já é meio caminho andado. Porque o cara não vai saber. O protesista não sabe o que é balança de Powells, entendeu? Entendeu? Eu não sabia na minha época de formado lá de 2012, agora eu fiquei sabendo, depois de muito tempo, de balanço de Powers. Ele não vai saber de Trendelenburg. Alguns vão saber, mas não vai saber como corrige, sabe? Vai corrigir na prótese. E se o cara tem algum problema clínico, o cara tem uma rotação de quadril diferente, o cara faz uma coisa de marcha diferente. Mas, pô, isso não é membro inferior, isso não é prótese, isso aqui é core. Como eu trabalho core com o cara? O protesista não sabe de uma orientação de como trabalhar core. Então, assim, se você saber a parte de fisioterapia para o paciente amputado, pré-protética mesmo, aos poucos você vai entender a parte protética. Porque aí é uma parte comercial. Você tem que saber o que a marca tem de diferente, o que aquela marca te possibilita, o que não te possibilita, entendeu? É igual você pegar uma. Eu não gosto de arma, mas é um exemplo. Pô, é uma arma automática, é uma semiautomática. Como que eu travo? Como que eu travo ela? Como que ela dispara, sabe? Como é a repetição de disparo? Como que é a cadência? Cada marca é de um jeito. O que o filho sabe? Você aperta o gatilho e a bala sai. É. Você tem que saber o quê? Mirar. Pronto. É isso. Entendeu? É o que é o componente humano. Pô, você tem que manter o punho firme, o ombro firme, o cotovelo firme, sei lá. Aí depois, cada arma tem um tipo de coisa que ela faz diferente. Mas o que dispara é você manter o corpo firme, não ficar mole e apertar o gatilho, né? Então a gente, como físico, a gente tem que saber a parte clínica desse paciente, saber tratar ele, dar soluções. E é isso. Ah, o paciente tem um encurtamento de flexores de quadril. Como que eu alongo da melhor forma o flexor de quadril? Do jeito X. Não consigo desse jeito, tem um problema. Como que eu libero se não consegue alongar? Faço uma liberação assim. Ah, qual o melhor jeito de ganhar força de glúteo? Desse jeito. Então, assim, o técnico nunca vai saber isso. Só que quando a gente chega nessas soluções, aos poucos, com o trabalho em conjunto com ele vai te falar o que as próteses fazem. E aí sim você começa a ter um segundo conhecimento, que é o conhecimento da prótese, né? Primeiro a gente tem que ter conhecimento do paciente. É a mesma coisa da cirurgia, né? Então, assim, você atende o paciente pós-cirúrgico, depois você vai entendendo o que é o parafuso X, o parafuso Y, o que a broca tal faz, entendeu? Como se coloca tal placa. Aí depois vem um segundo conhecimento que é sua expertise, né? Mas todo mundo tem que saber pelo menos o básico de atender esse paciente. É, uma dúvida que me surgiu aqui rapidão em relação à questão da adesão. Uma coisa que até vocês comentaram logo mais cedo é que tem toda aquela questão da carga psicológica que tem, todo o Sim. luto, né? Por conta da situação. Aí é muito comum ver os pacientes que após, né, ter feito a questão da amputação e são indicados para protetização, ver apresentar dificuldade para protetizar, tipo, para se aderir a isso, é comum. Não sei se é comum na Muito, própria clínica, né? muito incomum, tá? Se o trabalho é bem feito assim, o trabalho começa pela avaliação e a precisão correta da prótese que ele vai utilizar.
Já tô contando que fez uma fisioterapia protética, tá? Então que ele não tem encurtamentos, que ensinaram transferência para ele já tá se locomovendo ali com alguma cadeira, sempre de pé, tá, gente? O melhor possível, mas se não der a cadeira, né? E já tá indo e foi para protetização, tá? No momento que ele volta a começar a caminhar, cara, isso é a melhor coisa para ele, entendeu? Até aqueles caras, eu peguei um paciente recente esses dias aí que fazia muito tempo que isso não acontecia comigo. Que ele falou assim, e a gente fazendo o molde dele, e aí ele falando assim, e como que vai ficar a prótese? Eu falo, assim, 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 e tal, vai andar. Não, 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 mas não quero saber disso. Tem como fazer ela igualzinha como era a outra? Assim, fazia muito tempo que eu não vi um paciente pedir que a prótese fosse estética, perfeita, mas que não andasse, do que uma prótese que faria ele andar. O que importa para a pessoa é você voltar a andar. A pessoa, se importava muito mais de não parecer que ele teve uma amputação do que ele voltar a andar. Ele falou com essas palavras, ele falou que para ele, se ele tivesse uma prótese estética, a mesma cadeira de rodas, para ele estava bem, para ele estava bom, entendeu? E aí eu conversei com o familiar, falei, olha, nesse caso, eu acho que ele precisa realmente de um trabalho psicológico. Na hora que a gente botar ele em pé, botar para ele andar, eu sei que eu vou dar uma alegria para ele. Mas ele pode não esquecer esse negócio da estética ainda, entendeu? Mas acontece muito casos que nem ele aconteceu. Ele ainda tem um pouco da pensamento da estética, mas ele fez a primeira prova, já começou a andar no primeiro dia de prótese, ele é transtibial, um senhorzinho. E ele ficou super feliz, porque ele voltou a andar, entendeu? Então, quando você tem um trabalho muito consistente com protesista, fisioterapeuta, e você bota o cara para andar sem dor, sem nenhuma complicação, aí você ganha o cara. Aí você vai começando a quebrar meio que forçadamente aquele pensamento ruim dele. Porque você mostra uma coisa tão boa que o cara não tem como recusar, entendeu? Não tem como ele recusar. Você está solucionando os problemas dele, mesmo ele falando de outras coisas. Entendeu? Esse que é o grande lance. Assim, quando você consegue protetizar o paciente e ele começa a voltar a andar, você força com que ele brigue contra a realidade. Né? Ele pode ter o pensamento mais negativo possível, mas é uma coisa tão positiva que se sobrepõe muito. Entendeu? Sobrepõe muito. Pô, às vezes parece um martírio, bem difícil protetizar o paciente. Se você chega num nível muito bom de atendimento, com uma equipe muito boa, não é tão difícil assim. Vira uma coisa, tipo, todo dia, sabe? Todo dia você faz isso. Todo dia você atende alguém, você, tipo, resolve um problema de alguém, você dá alta para alguém, você está resolvendo vidas. Esse é o nosso trabalho, entendeu? Para a pessoa pode ser que, tipo, nossa, que é a vida dela, óbvio, né? É incrível, mas pra gente é, pô, mais um paciente, mais uma história bem feita, feliz, e é isso, a gente tem uma certa certeza que a coisa vai se resolver de uma forma boa, quando consegue proteger esse cara. Só que se ele já tem um pensamento negativo, ele faz um encaixe ruim, o encaixe já dói nele, dói mesmo, se machuca ele de primeira, cara, aí começa a entrar só pela ladeira abaixo. Porque ele não sabe, ele não tem referência do que é um bom encaixe, o que não é, se é para doer mesmo, se não é, sabe? Aí a dor já refere a uma coisa ruim, porque ele já tem aquela dificuldade de aceitação da prótese. Entendeu? Mas eu botei o cara para andar sem dor nenhuma, por mais que ele seja o paciente mais manhoso, ele vai seguir a vida dele. Eu tenho um paciente meu que ele é super manhoso. Ele pede para a esposa dele ir no mercado e só anda de andador em casa. E eu peço para ele ir pra Bengala. Aí ela sai, ele começa a andar sem nada dentro de casa. Ela chega em casa, ele vai sentar e se joga. Sabe aquele paciente que se joga para sentar? Ele tá na minha frente, ele senta perfeito. Uma vez eu acabei a sessão, fui na recepção e do lado dele, assim, do lado dele tinha um negócio de você puxar o copo para você beber água. A esposa dele tava 7 metros dele, sentada no sofá, que é da recepção da clínica. Ele chamou a esposa dele para ela pegar o copo do lado, porque ele não conseguia, entre aspas, não conseguia pegar o copo. Ele tava com prótese e tudo, com andador, é só estender o braço e puxar. Aí que ela falou para mim, isso acontece muito. Ele começou a ter o quê? Ganhos secundários. Ele é um cara que a vida inteira ele foi totalmente ativo, não perguntava nada para ninguém, ia lá e fazia.
Ele amputou e todo mundo começou o quê? Cuidar dele. E ele se acostumou com isso, entendeu? E aí, assim, ele não demonstra que ele consegue evoluir. Então, toda vez que ele evolui, ele vai levantar da cadeira, aí ele começa a fazer umas gemidas, assim, estranhas. Eu falo, "Ó, senhor, tá doendo alguma coisa, não sei o quê?" Ele, não. Mas tá incomodando alguma coisa próxima? Não. Eu falei, não, que o senhor gemeu um pouquinho. Ah, é mania minha. E vai que vai. Aí ele esquece uma hora e começa a levantar o andador, tira o andador dele, começa a andar sem e tal. Ele escuta que a mulher dele tava conversando e chegando perto da sala de treinamento, ele começa a dar uns shows, entendeu? Então, assim, Caramba. é a parte psicológica dele. Aí eu falei assim pra ela, falei, olha, fisicamente ele tá preparado para andar sem nada ou com uma bengala. Mas você chega perto dele, ele começa a simular que vai se jogar. Ele faz isso, né? Ele simula que vai se jogar, entendeu? No chão. É, Então, assim, já saiu da parte da físio isso, entendeu? A gente treinou. Só que, assim, esse cara, se ele não tivesse uma marcha boa, ele não teria adesão a essa prótese, entendeu? Por quê? Porque o que ele quer? Quer ser cuidado. Só que eu consegui fazer com que o caminho fosse tão facilitado para ele que ele usa a prótese, mas faz essas coisas. Se a prótese doesse alguma coisa, se ele não conseguisse ter ganhado força nem nada, ele voltaria para a cadeira. Então, por isso que a gente tem que evoluir o que a parte clínica consegue evoluir o máximo possível. Para que essa decisão também seja livre-arbítrio, para a gente não ficar frustrado também. Às vezes a gente, como fisioterapeuta, os mais jovens vão ter essa frustração, os mais velhos não. A gente vai perceber que a gente não é Deus, a gente não decide pelas pessoas. Não tem como deixar a pessoa 6 meses numa reabilitação porque eu quero um resultado e a pessoa mesmo não quer. Eu tenho que não deixar ela se botar em risco. Agora, se eu faço isso com 10 sessões, 12 sessões, e dou alta para ela, é isso. Que às vezes você deixar o paciente de 1 mês para 6 não mudou nada. Aí isso é uma coisa de ego do terapeuta. O quanto você quer que a pessoa faça de um jeito que você acha que é o ideal, e às vezes a pessoa não quer. Aí eu tenho essa regra. Não está em risco, é isso. Eu não consigo mudar o psicológico desse paciente, é alta. Só que é alta com ele andando, entendeu? Poderia ser alta com ele na cadeira de rodas, mas eu consegui pelo menos fazer ele andar, né? Então, o grande quesito é assim, faça as pessoas evoluir. Tire o problema, entendeu? Qual que é o problema? Não consegui andar, fiz ele andar. Beleza, entendeu? Então, muito da adaptação da prótese, a aceitação do paciente, do amputado em si, passa por isso, da gente não ter conseguido fazer bem feito o nosso trabalho. É muito fácil falar que o paciente desistiu quando estava machucando, estava tudo errado, entendeu? Eu já vi isso muito no SUS, tá, gente? Então, assim, o paciente não teve resiliência, que é a palavra da moda, não teve força de vontade. Tá, o encaixe tá machucando? Não, o encaixe tá mais um pouco. Bom, ponto. Parou por aí. Você tem que deixar tudo perfeito pro paciente. Se mesmo perfeito, o paciente fala assim, eu não quero usar isso, aí ok. Mas da nossa parte, a gente tem que fazer tudo, né? é, Então, pode falar, Nicolas. basicamente, seria correto afirmar que, além dos fatores psicológicos, né, a questão da pré-protetização, desse cuidado, né, antes da protetização, seriam influenciadores para uma boa adesão, né, dele para... Muito, muito. A não ser que você seja um cara muito perspicaz, tá? Já é assim, ó, pra vocês entenderem, tá? Fala uma parte mais técnica. O cara amputou. Em 4 semanas vai fazer a cicatrização do coto ali, vai dar uma maturadinha. Coto incha, fica bem grande, tem um edema muito severo, tá? 4 semanas cicatrizou, você começa a enfaixar esse coto. Pode enfaixar, fazer os exercícios, aí começa a fisio pré-protética. Antes das 4 semanas é muito difícil por causa do dolorimento da cirurgia em si, tá? Então é muito difícil você manipular esse coto. Então dá 4 semanas, já começa a fazer o enfaixamento, já começa a fazer a fisio pré-protética. Não está muito atrasado. Você consegue chegar com ele antes, você não pode enfaixar, mas você vai orientando o posicionamento dele, deixar o coto de tal forma e tal. 12 semanas chama de protetização precoce. Então qualquer pessoa pode protetizar com 12 semanas. No SUS tem uma coisa que o pessoal fala para o paciente, aí isso é errado para a gente. A gente dá desinformação para o paciente, a gente está ferindo o código de ética, tanto a gente da física quanto o pessoal da medicina. Tem gente que fala assim, olha, você só vai protetizar daqui a 1 ano. Por que fala isso? Se 12 semanas ele pode protetizar.
Porque quando entra na lista SUS de receber a prótese pode demorar de 3 meses, 12 semanas, a 1 ano para chegar a prótese dele até uma oficina do SUS para a oficina criar a prótese dele. Então por que ele fala que demora 1 ano? Porque se eu souber que eu posso fazer um negócio em 12 semanas e eu te falar que o que você precisa vai chegar daqui 1 ano, você vai ficar revoltado. Você vai me bater, entendeu? Então, assim, tem isso também. Então, muitos lugares o paciente ouve, eu demorei para chegar no seu serviço, mesmo privado, porque fala que eu precisava demorar 1 ano para protetizar. E isso vai se espalhando, sabe? Tipo, essa informação e ninguém sabe de onde que veio. E veio daí. Aí, gente familiar ouve falar disso e repete e beleza. O cara acha que é isso, não tem parâmetro, né? Como que o cara vai saber? Então, 12 semanas pode fazer a pré-prototização, tá? A partir disso, cara, é muito simples. Então, assim, se você é um terapeuta perspicaz, mesmo ele deu 4 semanas até as 12, ele não fez nada, você começa a quê? Correr atrás. Você corre atrás, entendeu? E às vezes você consegue, com um bom encaixe, um protesista fazendo uma prótese ótima, com os componentes adequados para aquele paciente, você consegue contornar e ter uma boa reabilitação e dar alta rápido, mesmo sem você ter fisioprotética. Assim, dá para fazer? Dá, mas você tem que ter experiência de atender o cara amputado. Se eu pegar alguém que, tipo, nunca atendeu amputado e botar ele e falar assim, ó, você não vai fazer protética, você vai pegar ele agora, hoje ele tá fazendo molde, semana que vem ele testa o molde e já começa a andar. Treina esse cara. Então tem gente que eu falei que eu fiz da curva, tem gente que vai vir limpo, assim, cara jovem, forte e tal, vai andar, só vai ensinar ele a andar. Aí o cara vem com encurtamento, vem com fraqueza muscular, você fala, caramba, é igual você pegar um pós-operatório de LCA 6 meses de atrasado. Fala, quando você pegou? Fala, pô, eu peguei lá em setembro. Fala, caramba, a gente vai entrar em março, você fez nada até agora? Não. Você tem que fazer? Correr atrás. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue, às vezes você vai perder um pouco mais de tempo para você ganhar as coisas lá de trás, enquanto o cara tá naqueles meses ali que você já não tem mais referência de nada. É igual você pegar um pós-operatório muito tardio, que o cara não fez nada. Quer dizer que às vezes você vai conseguir dar alta no mesmo prazo do que o cara fez? Às vezes você vai conseguir isso, às vezes você vai ganhar mais de tempo. O ideal. O ideal é que sempre a pessoa faça a pré-protética. Se você entrar num concurso é feio, fala. Se você entrar numa competição de fisiculturismo, o cara que está na preparação desde janeiro está sempre na vantagem que você começou em março. Não importa, sabe? Porque força, gente, a gente vai perdendo. Se o cara tá treinando força há mais tempo, né? Essa é a diferença. Ah, mas eu dei alta porque o cara não fez pré-protética, eu ensinei ele a andar, ele tá andando bem com a prótese, tá? Mas o cara que fez pré-protética, no mesmo tempo que ele aqui agora, ele já anda 10 quilômetros de prótese e não cansa. E o outro cara anda, tipo, 4 quilômetros e cansa. Mas a análise da marcha deles, os dois estão andando bem. Só que a resistência muscular dá muita diferença. Então, assim, sempre você fazer o pré-protético, que você já arruma problemas possíveis que possam acontecer. 2, que você ajuda no condicionamento físico dessa pessoa, entendeu? A pessoa usa a prótese para voltar a viver. Então, se a padaria dela é numa distância, a feira dela é em outra distância, isso às vezes faz muita diferença, né? O quanto a pessoa está treinada a utilizar e fazer esforço. Todo mundo começa a andar mal, a fazer ruim, quando está cansado. Então, você tem que fazer um treinamento desde lá de base para que a pessoa só aumente o condicionamento físico dela. Porque andar é técnica. Depois só depende de condicionamento físico, entendeu? Todo mundo sabe fazer um burp, mas pouca gente consegue fazer 20. Essa é a diferença. Então, dá para você fazer só protética, sem fazer pré. Mas aí você tem que ser um cara com muita experiência para você conseguir lidar com possíveis problemas que você vai ter. O ideal é, gente, 12 semanas, começa a fazer fisioterapia nesse cara. Até porque você não sabe quando vai chegar a prótese dele, se for SUS ou quando ele vai procurar um serviço para protetizar ele. Uhum. É, o quanto é de diferença no prognóstico e na questão da adaptação, porque creio eu que todo o nosso corpo e a gente como indivíduo somos adaptáveis
e a questão justamente da pessoa ela viver com uma amputação de um ou mais membros é algo que ela se adapte a viver dessa maneira também. Aí você pode até falar melhor sobre isso, mas eu queria saber o quanto diferencia do prognóstico de uma pessoa que a amputação foi um problema congênito e de uma pessoa que teve sua amputação ao decorrer da sua vida. Ou seja, essa reaprendizagem, tudo isso tem diferenças significativas ou na real nem é tanto existente assim? Tem. Tem diferença sim. Você ter uma amputação congênita, tá? Ou na infância, é muito diferente porque eles têm uma questão de neuroplasticidade e de aprendizado motor dessa criança, tá? Então, o que dificulta um pouquinho as trocas de encaixe, porque a criança vai crescendo, você vai ter que ir trocando de encaixe de uma maneira muito rápida, né? E até difícil de acompanhar. Mas assim, as crianças ficam craques naquilo, né? É igual você ensinar um instrumento para criança, tipo, pegar um adulto e ensinar um instrumento é completamente diferente. Ah, vai ter cara que toca bem guitarra quando começa aos 18 anos? Vai, mas pegar uma criança que toca com 3 anos, é um gênio. Então tem isso também. A adaptação da criança, muitas vezes, não é uma adaptação, é uma habilidade, é um aprendizado, que ela não está adaptando nada. Ela já nasceu assim, muitas vezes, ou então ela não tem uma memória de, tipo, de caminhar sem prótese, sabe? É só da prótese ali para frente a memória dela. Então ela está aprendendo o que aquela tecnologia ali fornece a ela. E o que, que é? Desenvolve. Ela desenvolve, que nem eu falo assim, muita gente fala assim, ah, fala no Instagram lá sobre reabilitação de amputado infantil. Cara, não tem reabilitação. Ah, que exercício você dá? Eu dou tarefas. A gente brinca de coisas, eu peço para a criança fazer coisas, dou desafios para ela e observo. Só observo. A gente vai brincar de supermercado, brincar de escalar, brincar de fazer não sei o quê, brincar de correr, esconder. E eu olho a movimentação da criança. Toda criança tem uma movimentação, tem alguns padrões. Quando a criança empaca no lugar, sabe o que a gente faz? A gente pega aquela experiência que uma criança me deu, que ela fez daquele jeito para sair daquela posição, e eu ensino essa nova criança. Então, assim, ela dá soluções para nós terapeutas, entendeu? É diferente do adulto, que tem que ser uma coisa, cara, você vai pisar assim, acertar o calcanhar, jogar o joelho para trás, o corpo faz isso, você vai. A criança você fala, anda, aí desarma o joelho. Você fala, ó, para o joelho não dobrar assim, você tem que empurrar para trás assim, ó, faz aí. Tá? Se você moscar, você vai cair. Aí a criança já fica durinha. E um dia a criança está andando com o joelho livre. Então, assim, tem adulto que vai passar anos, não vai aprender a andar com o joelho livre, vai ter que ir para uma prótese, que o joelho é mais caro, tem mais segurança, mas o joelho tem mais controle. Uma questão hidráulica, uma questão computadorizada. Mas a criança, toda criança, gente, anda com o joelho livre. Livre, igual uma maçaneta. Você solta a força, o joelho desaba. Entendeu? E a criança anda normal, tipo, tranquilo. Ela não fica pensando, vou jogar meu corpo pra lá, vou fazer meu desvio pélvico assim. Não, ela vai. Ela caiu uma vez, ela aprende a não cair. Ela foi escalar, caiu de cara no chão, ela aprende a escalar e não cai de cara no chão. Então é muito diferente. Alguns adultos vão andar super bem e vão chegar num nível que nem as crianças fazem. Qual é o nível máximo? É você superar a tecnologia da sua prótese. Se o joelho é livre, o que acontece? Se você não está jogando o coto para trás, você não está travando o joelho da sua prótese. Você soltou, ele desarma, tá, gente? Então o fabricante fala assim: joelhos livres não descem escadas com passos alternados. Por quê? Porque na hora que você vai alternar o passo e você não está jogando o coto para trás, o joelho desarma e você cairia no chão. O que alguns pacientes adultos e muitas crianças conseguem aprender a fazer? Ele dá o passo. Na hora que ele desarma o joelho e ele cairia no chão, ele aprende, quando o joelho desarma, ele lança a outra perna no ar, naquele tempo exato, e consegue passar no outro degrau. Então, assim, eu vi um vídeo, tipo, e já conheci pacientes que fazem isso, o fabricante diz assim, não dá para descer com passos alternados degraus. Aí o cara desce 67 degraus de uma vez só, na sequência, com um tipo de joelho que o fabricante diz que isso é impossível ser feito, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Lógico,
que nem todo mundo vai ter isso. Por quê? Porque é difícil até de ensinar o paciente a fazer isso. Eu posso até explicar uma lógica para um adulto. Falar, ó, o cara consegue, porque no momento que desarma, você vai ter que passar a sua perna muito rápido e tocar antes que você caia no chão. Aí o cara, por persistência, vai lá e fica treinando na vida dele, treinando, até ficar bom. Aí ele vai conseguir ou ele não vai. Mas a criança, eu não insisto para que ela treine. Eu nem ensino, ela aprende a fazer, entendeu? Surge dela aquilo. Então, assim, ou infantis ou congênitos vai ter muita vantagem do ponto de vista de você ter essa adaptação motora. Pode ter as mesmas complicações que eu falei lá no início, lá pode ser uma doença genética vascular que vai ter uma dificuldade dela ter um ganho de força, vai, mas assim, como ela é uma criança, tudo nela vai se adaptando, entendeu? Não é uma doença progressiva. Assim, se ela tem uma dificuldade de fluxo sanguíneo para ganhar uma força muscular, se ela trabalhar arduamente aquilo, ela vai ganhar força muscular, né? Muito mais facilmente do que um adulto, do que um idoso. Então, reabilitação com criança, é, é, protetização com criança é muito mais simples, muito. Se é membro superior ainda, você vai ver que tem uma taxa muito pequena de pessoas que fazem uso de prótese. Por quê? Porque eles conseguem, com cotos, sem dedos, cortar com tesoura, usar touch celular, sabe? Se não quer nem usar o coto, usa o pé e consegue fazer. Assim, então, a adaptação que ela tem ao ambiente, o nível de habilidade dela é muito aumentado, porque é muito explorado. A criança é um quadro em branco, entendeu? Então, ela pode ser o que ela quiser, sabe? As possibilidades são infinitas. Eu sempre digo, às vezes eu coloco um paciente adulto muito perto de um paciente pediátrico. E aí eu peço para o paciente pediátrico fazer algumas coisas, umas tarefas, né? E eu falo assim, olha como ele se move. Aí o paciente adulto fala assim, nossa, quando eu estou nessa posição assim no CrossFit, eu podia fazer isso para levantar, que é o que a criança faz. Ele fala, então, a nossa mente adulta tem barreiras por causa da nossa consciência durante nossa vida, o que foi imposto de limites para gente. Porque a criança não existe isso. Não existe limite. O que ela imaginar e treinar vai acontecer, entendeu? Para o adulto não, a gente se limita. Aí a gente tem que voltar a resposta por quê? Para a criança, para a inocência dela novamente, entendeu? Assim, ela foi lá e conseguiu fazer daquele jeito porque ninguém disse para ela que era impossível de ser feito. Ela foi lá, tentou, deu certo, fez. Não deu certo, ela exclui aquela tentativa, né? Então, realmente, dá muita diferença. A maioria dos atletas paralímpicos são amputações ou infantis ou congênitas, por conta dessa habilidade. A não ser esportes de extrema força, aí você vai ver amputados mais adultos. Levantamentos de peso, arremessos de peso, sabe? Porque aí eles vão ter partes musculares muito mais desenvolvidas. Uma criança que nasceu com amputação congênita, às vezes o quadríceps dela foi transtibial, mas assim, o quadríceps dela não desenvolveu exatamente como seria, porque não tem os braços de alavanca, entendeu? Então tem isso também. Às vezes a Desvantagem malformação. biomecânica. Oi? Tem essa desvantagem biomecânica. Isso, assim, você tem processos que vão acontecer durante o crescimento, você precisaria de uma anatomia normal para acontecer daquele jeito. Uhum. E aí eu sempre falo assim, gente, malformação. É criança, é fácil, beleza. Uma formação você investiga se não existe uma formação de órgãos, malformações ou alterações de anomalia muscular, se o trajeto da musculatura é daquele jeito mesmo que a anatomia preconiza. Amputou quando eu tinha 2 anos, beleza. Então tudo você entendeu que foi criado daquele jeito, amputou, você vai ter o problema só do crescimento, de como ele vai acontecer. Mas quando nasceu computação, aí você tem que fazer uma investigação de tudo. Às vezes órgãos são diferentes, feixes musculares são diferentes, entendeu? Não é só o osso, né? Você tem essa parte estrutural também do crescimento da criança ou do desenvolvimento embrionário dela também, né? O que na prática aí, tudo esse negócio que foi do aprendizado motor, vai ser o fiel da balança, entendeu? Vai ser melhor com adulto mesmo assim. Mesmo com várias diferenças anatômicas. Ainda vai ser melhor com adulto, porque teve mais tempo de treinar, entendeu? Essa parte justamente que você falou de muitas vezes do infantil e da criança quando a amputação é a nível de membro superior, no caso os braços, elas não precisarem utilizar
próteses, delas conseguirem se adaptar e conseguir realizar as tarefas com o Couto, foi justamente o que instigou eu fazer essa pergunta para fazer essa Uhum. identificação. Porque tem um rapaz que ele tem em torno de uns 18, 19 anos, é um criador de conteúdo para internet, sabe? Sim. E que o criador e o conteúdo que ele queria é games, é jogos online. E ele Aham. não tem a nível justamente do ombro aqui, não Seu sei. articulado de úmero. Pronto, Ou de ombro, né? e é um problema congênito desde nascença. E ele consegue jogar, controlar uma atividade que necessita de um controle, uma coordenação motora tão fina. E ele consegue realizar, consegue jogar utilizando apenas os dois pés para controlar tanto Sim. clicar no teclado e várias teclas ao mesmo tempo, A quanto gente tem mexer essa ideia, assim. o mouse. É porque lembra que nossa mente adulta tem limitação? Imagina assim, o paciente tem limitação transradial, que é a alívio do antebraço, certo? Não tem mão. Ou não tem dedos. Ah, o que é mais fácil? Utilizar os pés para você escrever? Ou você utilizar o coto assim, ó, fechado em X na sua mão e escrever com um lápis assim, ó. Eu tô na câmera aqui, ó, pressionando um lápis com os meus dois punhos. O que é mais fácil, fazer isso ou desenhar com o pé? Ou escrever com o pé? Para um adulto falar assim, pô, no pé tem os dedos, se eu enganchar, ganhar uma habilidade, eu faço, né? A resposta é, nenhum é mais difícil. Por quê? Porque para a criança vai ter a mesma dificuldade. Aquela Então, história é um é um quadro branco. aprendizado, entendeu? É um Uhum. aprendizado. É o quadro em branco. O- Exato. tem vários vídeos na internet que você vê pessoas sem os dois braços e tocando guitarra, tudo. Tem outro rapaz também, eu não sei qual é a idade dele, mas que ele joga controlando com a boca. É um aparelho Sim, que tem que Ai, usa a boca para controlar o jogo. sim, entendeu? Dá para você treinar um adulto com isso? Dá. Demora o quê? Mais tempo de treinamento, um treinamento muito mais terapêutico mesmo, consciente, que nem Uhum. uma TO, né? A Mais denso, né? fono, muito mais densa. Isso não é um paciente com uma lesão medular, por exemplo, assim. Dá para fazer várias coisas, segurando ponteira com a boca? Dá. Mas, meu, aí vem a ciência. Uhum. Protocolo de treinamento, como que eu falo, qual que é o exercício que eu faço, Agora, a criança é a tarefa, né? Então, você querer ficar dando exercícios para a criança é ruim. Por quê? Porque exercícios são quadrados, são soluções quadradas, entendeu? Você tem que dar a tarefa, deixar com que... Aí, assim, eu quero direcionar a tarefa. Aí você tem que ser inteligente, né? E a criança vai te dar um baile, às vezes. Assim, nossa, eu quero que a criança agache e levante. Eu vou brincar de morto-vivo, né? Aí a criança se joga no chão. Ela dá um mergulho, dá um peixinho. Aí você fala assim, pô, a criança me ganhou, né? Vou brigar, ela fala assim, não, tá errado, você tem que fazer assim. Cara, você tem que ser mais inteligente, entendeu? Se você não tiver uma criança que é colaborativa demais aos comandos que você pede, você tem que ser inteligente, tipo, e dando tarefas e vendo, e tentando prever a reação da criança, sabe? De como ela vai fazer aquilo, né? Não só agachar e levantar, você tem que entrar na funcionalidade dela, entendeu? Criança, sabe o que a criança adora quando eu peço? Para elas pegarem coisas embaixo de cama, essas coisas que eles mergulham no chão e vão se arrastando, sabe? Vão se arrastando, eles adoram fazer isso. Porque isso dá uma consciência corporal de onde está a prótese dele, entendeu? De onde está a prótese dele, porque está inteiro colado no chão, só se arrastando. Eles adoram fazer isso. e acho que agora a gente fica por aqui, já vamos chegando em 1 hora e meia de episódio. A gente É isso conseguiu aí. segurar o Jefferson por pelo menos umas 2 horas, que a gente ainda ficou Os conversando bastidores aí. meia hora nos bastidores. É, Mas foi bom demais. não, com certeza. Fica aqui meu muito obrigado, Jefferson. Acho que deixar no ar já o segundo episódio aí, porque eu tenho mais dúvida ainda que não deu pra ser questionado aqui. Mas que É um coisa. mundo muito grande, né? É um mundo muito grande. As pessoas têm muitas dúvidas, até dessa parte social das coisas, que é importante você entender a parte social, para Uhum. entender a parte clínica e a parte técnica, né? Então, tem isso também, assim, não é uma coisa que é tratar joelho, é tratar ombro, onde já se tem
uma coisa muito clara na mente das pessoas, dos terapeutas, do que é um ombro, do que é um joelho, do que você se espera mais ou menos daquela articulação, das patologias ali, né? Você tem que ter um entendimento um pouco mais abrangente e às vezes completamente novo para essas pessoas, né? Como recado final que eu vou dar para as pessoas é assim, eu quando fiz a faculdade, eu era tão denso as matérias e não tinha espaço para ter matéria de amputados na minha graduação. Então eu tive total de 0 minutos de amputados na minha graduação, gente. Eu peguei um slide uma vez de uma outra turma de amputados lá na graduação, que eu li total de 0 slides também. Como não cai na prova, eu era um cara vagabundo, ia bem pra caramba, mas eu matava aula para ir em show. Eu não li esses slides. Não ia cair em prova, eu não tinha paciente amputado na época, eu não li e não tive amputados. Fui atender ele lá na CD, né? Aí sim eu comecei a aprender isso. Então, o que eu queria dizer com isso para vocês, assim? Mesmo que vocês não tenham na faculdade, hoje em dia existe internet, né? Na minha época tinha começado a chegar o Bluetooth no Brasil, tá? Não existia Bluetooth. Então, assim, tem informação no meu Instagram, tá? Se o pessoal chegar para mim e conversar, e mandar DM lá no ft.jgarcia, eu respondo a galera, faço mentoria às vezes, tiro questões de pacientes que são de outros estados, às vezes fazem perguntas para mim e às vezes eu consigo resolver, né? Mas o que é importante é que as pessoas estudem. Procurem cursos, procurem pessoas que elas possam conversar, façam comparações de cursos também é importante, estudem artigos, leiam os livros, tá? Tem que ler, tem muito livro bom aí que você tem que ler de cabo a rabo para entender, né? Que se você começar a se engajar nisso, cada vez mais pacientes vão aparecer para vocês também, tá? Tem gente que eu atendo de online, de Goiânia, de Brasília, do Nordeste em geral, do Norte, entendeu? E eu não consigo estar presente, né, em todos esses lugares. O online tem uma limitação, é bom, mas tem uma limitação. Eu gostaria muito mais que alguém que eu desse um curso tivesse atendendo essa pessoa presencial do que eu atendendo essa pessoa no online, entendeu? Eu faço mentorias, ao momento de jabá, eu faço mentorias com algumas clínicas, tipo, que eu não posso falar os nomes das clínicas, no Brasil, entendeu? E eu fico muito feliz que, assim, eles aumentaram o número de pacientes deles, eles aumentaram as pessoas que eles ajudam, entendeu? Então, essa é a diferença, assim, quanto mais profissional você vai ficando, se você quer seguir nessa área, você vai entendendo, mais os pacientes vão te encontrando, entendeu? Por meio de indicações de outros profissionais, por meio de indicações de outros pacientes também. E é isso, assim, você tem que buscar conhecimento. Infelizmente, no Brasil tem poucas pós-graduações que têm amputados, tá? A ACD aqui em São Paulo tem amputados, a Santa Casa aqui em São Paulo tem amputados, no HC aqui tem amputados, na USP, entendeu? Na Unifesp eu não sei muito bem como que tá lá, aqui em São Paulo. Eu sei que tem algumas faculdades no Nordeste que têm seus próprios centros de reabilitação de amputados também, como referência, né? Inclusive tem algumas ortopedias interessantes aí, mas são privadas, né? Não são instituições de ensino. Assim, existem poucas instituições de ensino no Brasil, mas o conhecimento aí de troca de informações de terapeutas está super aberto. Comigo mesmo e outras pessoas, entre em contato e tentem entrar nesse mundo se vocês querem realmente aprender isso, porque tem muita gente no Brasil precisando ser atendida, né? Precisando do nosso serviço. E é esse o último recado que eu deixo pro pessoal que vai ouvir o podcast. Então fica aqui nosso muito obrigado, Jefferson. E já vamos marcar depois para sair também esse segundo episódio, essa continuação. Se alguém ficou com dúvida, algum questionamento, a gente vai também deixar o Instagram do Jefferson na descrição do vídeo no YouTube. Então, se você estiver escutando pelo Spotify, você pode procurar lá o link no YouTube. E se você também estiver assistindo pelo YouTube, você pode nos escutar pelo Spotify. Então, fica aqui o meu, de novo, muito obrigado ao Jefferson e até o próximo episódio.